fiz um vídeo recentemente falando sobre a minha vida há um ano no interior dos Estados Unidos. Muita gente gostou, mas hoje eu queria trazer uma outra perspectiva, que é sobre os principais problemas de se morar no interior dos Estados Unidos. Bom, primeiro a gente precisa entender o que significa interior dos Estados Unidos. Parece bobo, mas várias pessoas vão olhar para essa informação de diferentes formas. Por exemplo, alguém pode morar no interior de um estado, numa cidade que não é tão grande. Isso, de certa forma, não deixa de ser interior dos Estados Unidos. Vão ter pessoas que, morando numa cidade pequena, vão se afastar ainda mais e vão morar numa zona rural dos Estados Unidos, que também é interior. E vão ter pessoas que vão além disso. Elas vão morar num lugar pequeno, afastado na zona rural e mais longe ainda, em um lugar onde às vezes a infraestrutura ela não chega. Então percebe que tem níveis de interior, e o que eu vou falar hoje vai se aplicar à maioria desses lugares, mas eu vou fazendo a distinção quando eu julgar necessário. Uma das coisas que você vai ter que ficar atento quando você mora no interior dos Estados Unidos é que, dependendo da região do país onde você mora, quando você está andando no mato, existe bastante carrapato. Como você tem muito cervo e muita vida selvagem, que não tem no Brasil, por exemplo, não com a intensidade que tem aqui, os animais eles carregam muito carrapato e, consequentemente, isso acaba se espalhando pelo país. Então, em várias regiões dos Estados Unidos, isso é uma constante e é até normal que as famílias já se habituaram a isso. Embora eles entendam que carrapato possa dar doenças seríssimas, embora raras, as famílias já até têm um protocolo, onde quando a criança chega em casa para brincar ou quando a família vem de uma atividade externa, eles já olham o corpo inteiro para ver se tem um carrapato. Afinal, ele não causa doença nas primeiras 24 horas, então se você tira ele rápido, não tem muito problema. Uma outra coisa que vai mudar bastante é o fato de que a sua vida de entretenimento vai ter que se adaptar. O que eu quero dizer com isso? Quando você mora numa cidade grande, você sabe, o entretenimento é muito acessível. Quanto mais para o interior você vai, mais você precisa dirigir para poder chegar em algum entretenimento, cinema, shopping e essas coisas. Então é muito mais comum que no interior as pessoas elas tenham um outro estilo de vida. E aí você vê muito mais famílias que praticam pescaria, caça, tiro. Isso é muito, muito comum. Vou dar um exemplo prático. Eu fui no aniversário no início desse mês, na casa de uma família que tinha um terreno de 100 acres. E foi super interessante, porque eu acabei conhecendo o senhor, que era o dono daquela fazenda, e ele me guiou através de umas trilhas que iam lá pro meio do nada, e chegando lá ele tinha um range de tiro. Vou deixar até uma foto aqui que não expõe a família, só para vocês verem. Ele construiu, e ele falou que literalmente todo dia de manhã, ele caminha, dá uma volta, faz a trilhazinha que ele construiu, ele pega a arma, dá alguns tiros e volta para casa. Isso faz parte do estilo de vida deles. Ainda dentro desse contato maior com a natureza, é preciso estar atento com as crianças, porque isso daí vai ser no Brasil também. Você tem cobra, em algumas regiões dos Estados Unidos você vai ter ursos também. Mas as famílias que moram nessas regiões, eles já sabem disso, então eles tomam os cuidados necessários, até que a gente nunca ouve falar de problema. Mas são um ponto para se considerar. Ainda nessa linha de vida fora de casa, você tem que ficar atento, porque quando você dirige, é muito comum que você veja em vários estados cervos que cruzam as pistas. E não é incomum que você encontre cervos que foram atropelados. Então é sempre bom você dirigir atento, principalmente à noite, porque eles são muito espertos quando eles estiverem na floresta. A capacidade deles de ouvir qualquer som é absurda, mas por algum motivo eles não estão adaptados a estradas e carros. Então eles atravessam sem nenhuma consequência, infelizmente. Tá boa, olha que lugar incrível que você tem acesso e olha que as folhas já caíram, porque senão isso daqui ia estar absurdamente maravilhoso. Mas já pensou um riozinho desse pertinho da sua casa? Bom, não é uma regra, mas serviços podem ser mais caros, afinal você mora numa região mais afastada e eventualmente não é tão fácil chegar lá. Isso entra muito no que eu falei no outro vídeo das pessoas serem mais independentes e fazerem mais as coisas por conta própria, porque você acaba tendo que se virar. Mas quanto mais para o interior você vai, mais coisas grandes você precisa fazer. Então não é incomum você ver nos Estados Unidos pessoas construindo a própria casa, pessoas construindo uma estrada de cimento na sua casa, ou então uma estrada de pedra. Isso é bem, bem, bem comum. A parte boa é que você acaba tendo uma comunidade que se ajuda muito. Então é bem comum que vizinhos emprestem equipamentos uns aos outros. Isso vai gerando aquele senso de comunidade. Acaba tendo que ter mais contato com os seus vizinhos. Afinal, a sua segurança depende da segurança dele, da ação dele, enfim. Acaba que você vira uma comunidade de um jeito ou de outro. E quanto mais no interior as pessoas vivem, mais elas querem viver um estilo de vida mais calmo. Então ninguém vai ficar atrás de você incomodando, então é muito tranquilo. E aí tem outros lados desse mesmo ponto, né? Um deles é que o hospital é mais longe. Quanto mais para o interior você vai, mais distante você está de hospital. E pode ser que você tenha que dirigir 1 hora e meia, assim como existem interiores que não são tão distantes da cidade, você eventualmente consegue ter um hospital a 20 minutos de distância, por exemplo.
Então, dependendo de como você planejar o quão importante isso for para você, você consegue resolver isso também sem muito problema. Um outro ponto que muda bastante o estilo de vida da família é em relação à alimentação. Porque você não vai ter muito acesso a restaurantes se você morar mais afastada. Embora, lembra, tem interior que não é tão longe assim. Mas definitivamente não vai ser tão conveniente quanto você dirigir 3 minutos e chegar no mercado. Então é normal que as famílias elas se adaptem em relação a isso, e quem vai morar no interior normalmente tem que estar disposto em algum nível a se afastar um pouco dessas estruturas e facilidades. Na prática, o que eu vejo? É muito mais comum, quanto mais afastado você vai, quanto mais terreno as pessoas têm, que elas tenham animais. Então aqui é muito, mas é muito comum que as famílias tenham galinha, cabra, quando tem uma estrutura maior que elas tenham vaca, por exemplo. Então isso dá a eles uma capacidade de se aproximar mais de um estilo de vida de autossuficiência, sabe? Uma outra coisa que acaba impactando muito a vida dessas famílias é que você acaba vendo famílias que têm um volume de comida guardado na despensa infinitamente maior. Famílias que se preparam às vezes para ter comida durante um ano se acontecer alguma coisa. E isso é bastante diferente do que a gente entende na nossa realidade Brasil, né? Então, são muito preocupados com isso, quanto mais para o interior eles vão. Para aquelas famílias que tentam buscar um estilo de vida mais autossuficiente ainda, tem aquele estilo de vida que eles chamam de off-grid. Eu não sei se vocês se interessam por isso, eu posso acabar falando mais se vocês quiserem, mas são literalmente grid, quando eles entendem como grid, é como se fosse o sistema, rede de esgoto, de água, de energia. Tem famílias que buscam se afastar de tudo isso para não ter dependência do governo e de nada. Isso é muito comum. Isso acaba permitindo que várias famílias que não conseguiriam morar tão afastadas por não ter infraestrutura, hoje em dia tenham muito mais qualidade de vida e muito mais facilidade de viver esse estilo. Por exemplo, você consegue ir para o meio de uma montanha onde não tem absolutamente nada, onde não chega energia, não chega nada, e você consegue colocar o seu painel solar, você consegue colocar uma fossa séptica embaixo da terra, você consegue cavar um fosso, sei lá quantos metros de profundidade para encontrar água, e com isso acessando essas coisas. Com a criação da internet a satélite, da Starlink, isso facilitou que essas pessoas tenham um estilo de vida muito mais próximo do que o normal. Coisas que há 10 anos atrás eram impensáveis, há 100 anos atrás nem se fala, hoje em dia já é muito mais acessível para eles. E bom, dependendo do interior que você morar, pode ser que a polícia não chegue tão rápido se você passar por alguma situação e precisar de ajuda. Eu vi um youtuber, por exemplo, recentemente falando que ele teve uma ocorrência, ele ligou para a polícia e resolveu por conta própria, mas que a polícia levou 45 minutos para chegar onde ele estava. No caso, era um cara que morava mais afastado do que a maioria das pessoas, mas enfim, fez parte da realidade dele. Então o que isso significa na vida de quem vive no interior? É muito mais comum que as pessoas assumam a responsabilidade pela própria segurança e se certifiquem de que eles têm meios para isso. Então é a coisa mais comum do mundo você ter famílias armadas. Lembrem que os Estados Unidos é o país com o maior número de armas por habitantes, e quanto mais para o interior você vai, mais as pessoas têm capacidade de se defender. E bom, se você é novo nesse canal, eu me chamo Cris, eu faço conteúdo sobre Estados Unidos, então já aproveita e se inscreve aqui para você não perder os outros vídeos. Olha, de verdade, eu resolvi falar sobre esses últimos pontos andando aqui nesse riachinho que tem, mas imagina você viver esse estilo de vida aqui. É simplesmente maravilhoso. Dá uma olhada. Incrível, né? Eu não acostumo. Bom, vamos lá. Eu falei um pouquinho sobre pessoas que vivem off-grid, né? Mas dependendo do quão no interior você mora, eventualmente, se tiver algum problema de energia que pode acontecer, se tiver alguma tempestade, se cair algum poste de luz, você pode ser um dos últimos a ser ajudado. Por quê? Naturalmente, o aparato público vai atender primeiro regiões mais urbanas, onde eles resolvendo um problema ajudam o maior número de pessoas. Então o interior é normalmente um dos últimos a ser ajudado. Como consequência disso, o que as famílias fazem? Elas se preparam. É muito comum famílias que têm um gerador a diesel em casa, que tenham meios de cozinhar os seus próprios alimentos, mesmo que não tenham infraestrutura da cidade. Tenham fogões a gás, que tenham lenha cortada, e isso acaba trazendo muito mais esse estilo de vida independente que várias famílias têm. E para você que curte aquele estilo sobrevivencialista e de bushcraft, daqui era um belo de um potencial abrigo, embaixo das raízes, é mais alto do que eu. Ou seja, para fazer um abrigo aqui sem se preocupar com o vento e várias coisas, muito bom. E mais um ponto importante demais da gente falar é que quando você vai para o interior e mais para o interior, as pessoas estão buscando um estilo de vida mais afastado, mais isolado, mais em conexão com a natureza e com a sua própria família, certo? O que isso significa? A tolerância das pessoas em relação a pessoas que atrapalham seu estilo de vida, ela é bem menor. Então é óbvio que nos Estados Unidos eles já são muito mais individualistas e gostam de cuidar da sua própria vida, embora eles vivam mais em comunidade, de forma a se ajudar às vezes do que no Brasil. Você vai para o interior para botar caixa de som alta, fazer um churrasco a toda altura, de verdade, espere que as pessoas não gostam de você.
Eu acho que seria bem provável. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Me falem se esse assunto interessa a vocês, porque foi por causa do último vídeo que vocês gostaram que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Eu tenho muito mais a falar sobre esse estilo de vida, que pode eventualmente ajudar vocês a entenderem como que é a vida de um americano que mora no interior. E importante, eu sei que tem pessoas que me seguem, que estão pensando em morar nos Estados Unidos, algumas imigrando, outras vivendo uma jornada temporária. Aqui no meu canal vocês vão ver vários vídeos que vão te ajudar a entender como que vocês podem tomar boas decisões para evitar que vocês venham viver uma experiência aqui, seja ela a estudo, a passeio ou até imigratória, e que se frustrem por não encontrar os Estados Unidos que vocês queriam. Porque acreditem, o interior dos Estados Unidos ele não é igual em todos os lugares, embora ele seja muito mais parecido do que os centros urbanos espalhados pelo país. Então uma boa escolha de onde você vai ficar nessa sua jornada faz toda a diferença. E aí o que eu posso te ajudar? Eu não posso te ajudar a imigrar, mas eu posso te ajudar a viver uma experiência nos Estados Unidos. A minha empresa, a Move, que é a principal empresa de planejamento acadêmico e vistos americanos do Brasil, nós ajudamos pessoas a viverem jornadas temporárias, a turismo, onde você pode passear e conhecer tudo isso daqui, ou a estudo, onde você pode morar legalmente durante anos enquanto você estuda, podendo até trabalhar legalmente. Nós temos uma mentoria chamada F1 Professional, que ajuda pessoas que querem vivenciar a vida acadêmica e a vida profissional ao mesmo tempo. É incrível. A única coisa que eu peço a vocês é que não planejem nada que não seja 100% legal. De verdade. Se vocês admiram esse país assim como eu admiro, façam as coisas certas, sigam as regras, não tentem jeitinho, encontrem um visto que faz mais sentido para o projeto de vocês e, cara, vai pra frente. A vida ela é muito curta pra gente deixar de viver o nosso potencial máximo. E de verdade, eu acho que para todos nós, o nosso potencial máximo não é no Brasil. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like. E aqui na tela eu vou deixar um outro vídeo que vai ajudar demais vocês que querem vir para os Estados Unidos, viver uma experiência. Vocês vão poder entender muito melhor os possíveis caminhos. Então clica aqui que eu tenho certeza que você vai adorar. Um abraço e até mais.